Boa noite, irmãos. Vamos começar mais um culto nessa noite de domingo. Hoje, o dia 9 de agosto, segundo domingo de agosto. Começaremos agora o nosso culto da noite pela internet. Os irmãos podem então acessar aqui a página da igreja, podem se conectar e vamos começar a nossa transmissão. Ok. Os irmãos que vão entrando podem ficar à vontade para compartilhar pedidos de oração, podem interagir. Isso aqui é muito bom para nós, uma vez que nós não podemos ver os irmãos, então a maneira que nós temos de interagir é através aqui do chat do Facebook. Então os irmãos fiquem à vontade para interagir, colocar seu pedido de oração, que nós vamos orar no final. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre como nosso Deus é bom. Nosso Deus é um Deus que nos visita na tribulação e nos dá força até para darmos um bom testemunho, mesmo no meio do sofrimento. Isso é muito bom e eu quero, logo no início do culto, ler a letra de um hino que foi escrito por uma irmã que passou por isso. O hino Junto a Ti, como temos falado, o hino Junto a Ti foi escrito por uma irmã que era cega, mas Deus a fortaleceu. Deus não curou sua cegueira, mas Deus deu a ela força, alegria, e ela escreveu um hino tão bonito como esse que eu vou ler agora. É o hino Junto a Ti. Diz assim: ó riqueza inestimável, és amado Salvador, bem maior que o bem da vida, és meu Deus e meu Senhor. Junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, junto a Ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Os confortos deste mundo não te venho suplicar, mesmo em meio ao sofrimento, eu contigo quero andar. Pelo vale tão sombrio, ou no mais violento mar, queira a tua mão divina bem seguro me guardar. E quando entrar no fim da vida, na feliz Jerusalém, estarei contigo sempre, meu Senhor e sumo bem. Junto a Ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Oremos. Senhor, nós também queremos andar junto a Ti nessa jornada que temos aqui pela frente. Não são caminhos fáceis. Muitos de nós estamos passando por caminhos atribulados, provações, situações, enfermidades, mas nós queremos, Senhor, experimentar o Teu poder no meio da aflição, experimentar o Teu poder, o Teu consolo, a Tua paz no meio da aflição, e testemunharmos para este mundo, falarmos o quanto que o Senhor é bom. É o que nós pedimos. Abençoe também a transmissão desse culto, fortaleça a fé de cada um que nos assiste. É o que eu peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Estamos estudando aqui de domingo à noite a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós vamos para o capítulo 4 e vamos ler do versículo 3 até o versículo 6. Carta aos Colossenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 6. Eu creio que essa é a nossa penúltima mensagem em Colossenses. Então vamos ver aqui o finalzinho dessa carta já. Carta aos Colossenses, capítulo 4, do 3 ao 6. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como falei, o tema dessa mensagem é dando um bom testemunho, mas quem nos capacita a dar um bom testemunho
todas as ocasiões é o Senhor. Deus nos capacita a darmos um bom testemunho, mesmo no meio das tribulações. Tem muita gente que diz: não, o crente não passa por tribulação, o crente ele declara sua vitória, ele passa por cima das ondas, e o crente está sempre por cima. Esse evangelho não existe, porque foi o próprio Jesus que disse que nós teríamos tribulações. Jesus disse: no mundo vocês terão tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós passamos pela tribulação, mas no meio da tribulação o Senhor Jesus nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem. O Senhor Jesus, Ele enche o nosso coração de alegria e amor por Ele. E quando Jesus nos visita no meio da tribulação, o nosso amor por Ele, a nossa alegria por Ele se torna tão grande que nós queremos falar para as pessoas. As pessoas, elas olham para a gente e perguntam: como é que você pode estar em paz? Como é que você pode estar bem com tanta coisa ruim acontecendo? Aí você diz: eu estou bem porque o Senhor Jesus é que me sustenta. O Senhor Jesus está me dando paz, é o Senhor Jesus que me dá alegria. É isso que o Senhor faz conosco. É o que estava acontecendo com Paulo. Paulo ficou mais de 2 anos preso. Era uma prisão domiciliar, mas era uma prisão. O apóstolo Paulo estava numa casa que ele mesmo havia alugado, e nessa casa ele estava preso a uma corrente. Paulo estava o tempo todo preso a um soldado romano. Paulo não tinha privacidade nenhuma. Onde ele ia, o soldado ia atrás, e ele não podia sair daquela casa. Uma situação muito difícil. Só que o apóstolo Paulo não se entregou à melancolia, ele não se entregou à depressão. Paulo não ficou dizendo: ai, coitado de mim, pobre de mim. Paulo também, ele deixou bem claro que ele estava preso por causa do Evangelho. Ele mesmo diz aqui, ele fala: o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Ele estava preso por causa de Cristo, mas ele não estava revoltado com Cristo, ele não estava triste, ele não estava chateado com o Senhor Jesus. Pelo contrário, mesmo preso por causa de Cristo, ele queria falar de Jesus para todas as pessoas. Então, quando você visitava o apóstolo Paulo, se você pudesse visitar Paulo, você encontraria um apóstolo preso, uma situação um pouco precária, mas um apóstolo cheio de alegria pelo Senhor Jesus. Ele não estava feliz com a situação, ele estava feliz com Jesus, porque Jesus estava com ele naquela prisão, e Jesus transformava a sua tristeza em alegria. Jesus enchia o coração de Paulo de alegria, de conforto, de consolo, e Paulo, ele queria falar de Jesus para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele pede uma oração para a igreja. Versículo 3, ele diz: orem por nós. Ele pede: orem para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Paulo está pedindo para que Deus abrisse uma porta. É só Deus que abre e fecha a porta. Se ele pede para que Deus abrisse uma porta, que porta Paulo quer que abre? Será que Paulo quer que abra a porta da prisão para que ele saia? Não, o que ele pede aqui é que Deus abra uma porta de oportunidade, que Deus conceda oportunidade para que ele continue a pregar o Evangelho naquela prisão. Para Paulo, tanto faz estar preso ou solto, de qualquer forma ele estava pregando o Evangelho. Então ele ora, ele pede oração para que, mesmo estando preso, ele possa continuar a falar de Jesus, ele possa continuar a testemunhar a grandeza, o poder, o Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus o fortalecia, o sustentava no meio dessa tribulação, desse sofrimento que ele enfrentava. Por isso eu digo para você: não importa o sofrimento, a tribulação que você esteja passando, o poder do Senhor é maior do que a sua tribulação, e Deus é poderoso para te erguer, para te sustentar, para te consolar. O próprio apóstolo Paulo escreveu no começo da segunda carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, o apóstolo Paulo, ele diz aqui uma preciosidade para nós. Ele fala que Deus nos consola
em todas, mas em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha como o consolo de Deus é maravilhoso. Deus não apenas nos consola, mas Ele nos consola de tal forma que possamos consolar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema que nós. Esse é o Deus que te consola e faz de você um consolador para outras pessoas. É o Deus que nos capacita a falarmos dele, a darmos um bom testemunho em qualquer circunstância. E Paulo experimentou isso na pele, em várias circunstâncias. Mas o momento que chama a atenção é quando Paulo foi para Filipos. Quando Paulo chega em Filipos, o ministério começa de forma tranquila. Lá em Filipos, Paulo vai até a beira do rio. Lá havia algumas mulheres à beira do rio e Paulo pregava a palavra. E de repente, Lídia se converte. Lídia e sua família se convertem. Aí a igreja começa na casa de Lídia, e o ministério em Filipos começa a crescer, o ministério abençoado e tranquilo. De repente, Paulo está na cidade pregando o evangelho, e aparece uma jovem endemoniada, uma jovem cujo espírito fazia adivinhações. Paulo expulsa esse demônio, e a jovem para de fazer adivinhação. Resultado: a cidade fica nervosa. Eles ficam bravos com o apóstolo Paulo, porque ele havia expulsado o demônio que fazia adivinhação. Então surge uma confusão em Filipos. Paulo é açoitado, ele e Silas, que estava junto, eles são chicoteados nas costas, as costas estão todas rasgadas, sangrando. E se não bastasse as chicotadas, o apóstolo Paulo e Silas, eles são presos, e os pés deles são presos no tronco. Você encontra essa história em Atos 16, no versículo 23, a Bíblia diz o seguinte: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo os pés no tronco. Então imagine, Paulo e Silas, o que eles foram fazer em Filipos? Foram pregar o evangelho, foram falar de Jesus. De repente eles são chicotados, recebem as chicotadas nas costas, são presos com o pé amarrado no tronco. O que eles fizeram? Eles ficaram chateados, ficaram revoltados com Jesus. Disseram: não vou mais falar de Jesus, eu estou pregando de Jesus, Jesus deixa que eu permita que nós sejamos surrados e presos. É assim que Paulo ficou. Paulo se entregou à melancolia, Paulo se entregou à tristeza. O que Paulo e Silas fizeram? Versículo 25: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviram, e de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Irmãos, por que Paulo e Silas louvaram o Senhor à meia-noite? Será que Deus havia tirado a dor deles? Será que as cicatrizes foram fechadas? Será que eles estavam bem? Não. As feridas estavam abertas, as dores estavam lá, mas o poder de Deus foi maior do que a dor que eles estavam sentindo. Foi maior do que aquelas feridas que eles receberam. E Deus deu força e poder para que Paulo e Silas adorassem a Deus à meia-noite. Paulo não adorou a Deus com a força dele mesmo. Paulo, ele adorou a Deus porque Deus concedeu a ele força e poder. Porque Deus é um Deus que nos consola,
em todas as nossas tribulações. Nosso Deus é um Deus que nos dá ânimo em toda tribulação. Nosso Deus é um Deus que nos dá força em toda e qualquer tribulação. Esse é o nosso Deus. É um Deus presente. É um Deus que está conosco. As tribulações virão, mas junto com as tribulações está também o poder de Deus que nos fortalece. E é por isso que Paulo diz: eu estou preso e continue orando por mim, porque Paulo não queria se entregar à tristeza, Paulo não queria se entregar à melancolia. Pelo contrário, Paulo queria que Deus abrisse a porta para que ele continuasse, como diz o versículo 4, a manifestar abertamente o Evangelho. Paulo queria que Deus concedesse que ele continuasse na prisão, fazendo aquilo que ele já estava fazendo. Quando você abre o final do livro de Atos, olha como que o livro de Atos termina. Atos capítulo 28, 30 e 31, Lucas aqui, ele apresenta aqui um resumo de como que era o dia a dia de Paulo na prisão. Atos capítulo 28, versículo 30 e versículo 31. Diz assim: durante 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Quando as pessoas iam para Roma visitar Paulo, encontrava ele em sua casa, preso a um soldado, uma casa que ele mesmo estava alugando às suas próprias custas. Mas Paulo, ele abria sua boca e proclamava corajosamente o reino de Deus a qualquer pessoa que aparecesse por lá, porque o poder de Deus era maior do que o seu sofrimento, o poder de Deus era maior do que as suas correntes, o poder de Deus era maior do que toda aquela situação ruim que ele estava. E o Senhor encheu seu coração de alegria e forças para dar um bom testemunho de Jesus em toda e qualquer circunstância. Esse é o poder que Deus também concede a nós. Você e eu não estamos sozinhos, e o apóstolo Paulo era como nós, e Deus pode conceder esse poder a cada um de nós. Agora no versículo 5, o apóstolo Paulo ele vai falar para nós. Tomar um pouquinho de água, que a boca secou. No versículo 5, Paulo ele vai falar agora para nós que estamos livres, para nós que não estamos na prisão como ele. Olha só o versículo 5: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Irmãos, a nossa missão neste mundo é tornar Jesus conhecido, é para isso que estamos aqui. Por que Deus não te leva? Por que Deus não nos leva antes? Porque nós temos essa missão. Ele quer que nós tornamos Cristo conhecido para as pessoas. É por isso que Deus, ele coloca pessoas ao nosso redor, no nosso caminho, para que eu torne Jesus conhecido. É por isso também que a Bíblia, ela dá alguns nomes para nós. Por exemplo, na Bíblia nós somos chamados de testemunhas. Já diz tudo, né? Nós estamos aqui para testemunhar Jesus. Nós somos chamados também na Bíblia de embaixadores, ou seja, estamos aqui para falar do reino de Deus. Nós somos chamados também de sacerdotes. O sacerdote, ele aproximava a pessoa de Deus, e estamos aqui para influenciar as pessoas, para aproximá-las de Cristo. E é por isso, irmãos, que nós devemos tomar um cuidado para que a nossa vida não seja uma vida que leve a escandalizar as pessoas, porque eu estou aqui para atrair as pessoas para Cristo. Então a minha vida tem que ser, de certa forma, uma vida irrepreensível, para que a minha vida não faça o contrário. Eu tenho que viver uma vida em que torne Jesus atrativo para as pessoas e não afastá-las de Jesus.
E mais, quando as pessoas descobrem que você é crente, elas vão te observar. Se as pessoas já te observavam, quando elas descobrem que você é crente, elas vão te observar mais ainda. Então é por isso que nós temos que viver uma vida, o quanto for possível, uma vida irrepreensível. As pessoas, elas vão observar nossas palavras. As pessoas vão ver aquilo que sai da nossa boca, se é coisa boa ou ruim. As pessoas vão observar o meu comportamento. Os jovens que namoram, as pessoas do mundo vão ver como que você leva o seu namoro. Os crentes casados, as pessoas do mundo vão ver como que você administra seu casamento, como você trata sua esposa, como você trata seus filhos. As pessoas do mundo estão observando. As pessoas estão vendo como que você se comporta na escola. As pessoas estão vendo como você se comporta no trabalho. As pessoas estão vendo como que você comporta nas redes sociais. O que você anda postando, o que você anda escrevendo. As pessoas do mundo estão de olho em mim e em você. E nós temos que viver uma vida que não cause escândalo para elas, mas pelo contrário, a nossa vida tem que ser um convite para que as pessoas queiram conhecer Jesus. As pessoas, elas vão olhar a nossa vida e elas vão saber se Cristo é real na minha vida ou não. As pessoas vão olhar para a minha vida e vão saber se Cristo vive em mim ou se Jesus é só um assunto a mais que eu falo com elas. As pessoas vão olhar na minha vida e elas vão saber se eu realmente estou temendo a Deus ou não. As pessoas vão olhar na minha vida e elas vão saber se eu amo a Jesus ou não. Elas vão saber. As pessoas vão olhar na minha vida e elas vão saber se eu sou um escravo de Cristo ou não. Se eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo do pecado. As pessoas vão olhar na minha vida e elas vão saber se eu de fato estou recorrendo ao Senhor cada vez que eu enfrento dificuldades. As pessoas vão olhar na minha vida e vão saber se eu sou alguém de oração. Por isso eu tenho que viver uma vida na prática que condiz com aquilo que eu falo. As pessoas vão olhar para a minha vida e vão saber se eu estou amando o próximo como Jesus ama. As pessoas vão olhar para a minha vida e vão saber se eu tenho sido uma pessoa misericordiosa, uma pessoa perdoadora, uma pessoa paciente. Por isso eu tenho que orar: Senhor, eu quero viver com sabedoria, eu quero ser sábio no procedimento com as pessoas de fora. E nós não apenas temos que viver uma vida irrepreensível, não somente temos que ser sábios nesse procedimento, mas o versículo 5 diz que nós precisamos remir o tempo, aproveitar ao máximo as oportunidades. O que isso significa? Significa que devemos lembrar que o nosso tempo aqui neste mundo é um tempo curto. Eu não sei quanto tempo Deus vai deixar aqui, quando não sabemos quanto tempo eu terei neste mundo para tornar Jesus conhecido. Eu não sei quanto tempo Deus deu para mim. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui para testemunhar de Jesus. Por isso, nós precisamos parar de jogar nossa vida fora. Quando que eu jogo minha vida fora? É quando eu esqueço do meu propósito aqui neste mundo. É quando eu esqueço da minha missão. Quando eu esqueço que estou aqui para tornar Jesus conhecido e começo a jogar minha vida fora, me envolvendo com coisas sem importâncias eternas, sem importância para a eternidade. O apóstolo Paulo, ele sabia da sua missão. Quando ele se despede dos presbíteros lá em Éfeso, ele diz em Atos 20 que a minha vida não vale coisa alguma, a menos que eu a use para falar de Jesus, das boas novas de Jesus. Paulo diz: se eu parar de falar de Jesus, a minha vida é inútil. Eu vou dizer, isso também vale para nós. Se nós pararmos de falar de Jesus, a nossa vida se torna inútil. Por quê?
A pessoa diz, não, eu estou aqui para construir minha carreira, eu estou aqui para conseguir um bom emprego, construir uma boa casa, ter um bom carro. Mas peraí, você vai morrer, vai ficar tudo aqui? De que vai valer sua carreira? De que vai valer sua casa? De que vai valer o seu carro? Se você vai morrer, seu carro fica aqui. Se vai morrer, sua casa fica aqui. E seu emprego não vai ter valor nenhum para a eternidade. Se tem uma pergunta que Jesus nunca vai fazer para mim e para você, é qual emprego você teve. Jesus nunca vai perguntar quantos diplomas você teve. Jesus nunca vai perguntar em quais universidades públicas, federais você se formou. Quando chegarmos no céu, a única pergunta que vai ter importância é essa: quantas pessoas eu falei de Jesus? A nossa vida só tem valor enquanto eu torno Jesus conhecido. E é por isso que o Senhor não nos deixa sozinhos. É por isso que o Senhor Jesus nos dá poder para torná-lo conhecido em qualquer situação. E devemos orar, Senhor, assim como o Senhor deu para Paulo, poder e forças para falar de Ti. Paulo estava naquela prisão, acorrentado, e o Senhor encheu o coração dele de alegria para falar de Ti. Senhor, enche meu coração de alegria, porque eu quero falar de Ti. E continuando no versículo 6, o apóstolo Paulo, ele diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. As pessoas estão observando a gente, e elas observam muito as nossas palavras, e Paulo diz que o nosso falar, as nossas palavras têm que ser sempre agradáveis, sempre agradáveis, nos dias bons ou nos dias maus, as nossas palavras têm que ser agradáveis, ou seja, na boca do crente não pode existir palavrões. Hoje tem muito crente falando palavrão e acha que é normal, só que a Bíblia fala que não. A nossa boca não pode ter palavrões, não pode ter xingamentos, palavras pesadas, palavras que ferem. Essas coisas têm que estar fora da nossa boca e fora também dos nossos dedos, porque eu posso não falar, mas eu posso digitar no celular, no WhatsApp, nas mensagens. Em Efésios 4:29, a Bíblia diz: nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? É palavra podre, palavra suja, palavra que insulta, palavra que fere. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Então, primeiro, da nossa boca não pode sair palavra suja, palavra pesada, palavra que machuca, palavra podre. Da nossa boca tem que sair apenas as palavras que sirvam para edificar as pessoas e conforme a necessidade. Ou seja, nós temos que saber a hora de falar e a hora de parar de falar. É o que Deus nos ensina aqui. Então, as nossas palavras, elas têm que ser sempre agradáveis. Mas você vai dizer: mas pastor, eu estou num dia difícil, aconteceu tanta coisa errada comigo hoje, tanta coisa ruim aconteceu, está difícil eu continuar falando palavras agradáveis quando está tudo, tanta coisa dando errado. Mas quem nos concede isso é Deus. Nós temos que orar como o salmista orou no Salmo 141:3. O salmista diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele diz: Senhor, coloque uma guarda na minha boca, vigia, Senhor, os meus lábios, transforma meu coração. Uma vez que nós falamos que a boca fala, que o coração está cheio, dizer: Senhor, santifique e purifique meu coração, me capacite que as minhas palavras sejam sempre palavras agradáveis a Ti. E as palavras não podem ser só agradáveis, mas tem que ser palavras temperadas com sal. O que isso significa? Significa que as minhas palavras, elas têm que de tal forma induzir a pessoa ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus.
Tem gente que quer ser tão amiguinho das pessoas que acaba concordando com tudo que elas fazem, né? Isso aí é palavras insossas, palavras sem sal. Palavra temperada com sal é quando você usa palavras agradáveis, mas você, de alguma forma, você fala para a pessoa, fala para o seu amigo, para o seu colega, que ele precisa mudar de vida. Então você diz: meu amigo, eu amo você, mas se você continuar assim, o que te aguarda é a perdição. Por isso eu peço, você precisa abandonar seu pecado, você precisa crer no Senhor Jesus. Isso significa ter palavras agradáveis, temperadas com sal. Só que também nós não podemos usar palavras salgadas. O que são palavras salgadas? É quando você quer converter a pessoa à força. É quando você força a barra como se você tivesse poder para converter alguém. Você e eu não temos esse poder. Quem converte é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Nós temos que usar palavras, mas nas nossas palavras nós temos que sempre apontar Jesus para as pessoas. Apontar para as pessoas que elas precisam mudar de vida, que elas precisam nascer de novo, que elas precisam crer no Senhor Jesus e nascerem de novo. E quem concede isso a nós é o Senhor. E como vimos aqui, o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que no meio das nossas tribulações Ele nos visita, nos dá ânimo, nos consola, nos fortalece. E Deus não apenas faz isso em nós, mas Deus também nos dá forças para falarmos dele para as pessoas. Porque Deus, Ele faz com que o nosso amor por Ele aumente. Deus faz com que a nossa alegria por Ele aumente. E quando a minha alegria pelo Senhor for uma alegria contagiante, eu não vou conseguir ficar quieto. Eu vou falar com as pessoas. Por isso, essa é a minha oração por todos nós. Dizer: Senhor, aumente a nossa alegria por Ti. Aumente, Senhor, o nosso amor por Ti. Aumente, Senhor, que o nosso amor por Ti, que a nossa alegria por Ti seja tão contagiante, que queiramos compartilhar para as pessoas ao nosso redor. E lembre-se também que não há tribulação, não há dor, não há sofrimento que o poder de Deus não possa te fortalecer, não possa te erguer. Por isso confie e clame ao Senhor. Eu quero orar e pedir também para você que talvez você está nos assistindo, mas você está falando: mas pastor, eu estou assistindo aqui e eu estou longe de Deus, eu preciso acertar minha vida. Para você acertar a sua vida com Deus, só tem um caminho, é através de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele foi naquela cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu pelo seu pecado, Jesus morreu pelo seu pecado de rebeldia, pelo seu pecado de estar longe de Deus. Jesus morreu pelos seus pecados. Então você precisa crer que Jesus morreu por você, crer que Jesus morreu pelos seus pecados. Confesse os pecados a Jesus, peça para que Ele te reconcilie com Deus. É Jesus que te reconcilia com o Pai. Por isso, siga esse caminho. Peça: Senhor, quero acertar minha vida com o Pai. Perdoe meu pecado, me reconcilie com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por essas promessas que nós temos aqui. Que possamos experimentar de fato esse Teu poder que nos fortalece no meio da fraqueza. Esse Teu poder que nos dá alegria, nos dá força e ânimo, e o poder também que nos torna crentes contagiantes para falar de Ti para as pessoas ao nosso redor. Conceda a nós, ó Pai, que possamos sempre dar esse bom testemunho perante as pessoas que estão ao nosso redor. Reconhecemos que temos falhado, Senhor, reconhecemos que muitas vezes nós temos vivido de forma diferente da forma que pregamos. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós temos feito coisas que envergonham o Teu nome, coisas que às vezes afastam as pessoas de Ti. Quantas vezes usamos nossa boca para falar coisas que Te desagradaram. Por isso pedimos, Senhor, nos ajude, renove nosso coração, renove nossa mente, nos ajude a vivermos uma vida irrepreensível, nos ajuda a vivermos aquilo que nós falamos, e que possamos sim cumprir nossa missão, que é tornar o Senhor Jesus conhecido para as pessoas que o Senhor colocar ao nosso redor. É o que eu peço, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vamos passar agora para a segunda parte do culto, que são os pedidos de oração. Eu vou começar aqui pelo WhatsApp, os irmãos que colocaram aqui os seus pedidos nos vários grupos aqui da igreja. Eu vou começar agora com o grupo das irmãs, as irmãs que colocaram o seu pedido aqui. Eu começo lendo o pedido da irmã Clarinda. Boa noite, eu agradeço a Deus pela proteção, pelo sustento, pelo trabalho, e peço pela família e pelos nossos irmãos. Amém, irmã? Que Deus continue nos protegendo, nos sustentando e dando sustento, para cada irmão da nossa igreja. Irmã Eliana, agradeço a Deus pela saúde, peço pela família, pela igreja e o trabalho. Amém, Eliana? Que Deus continue fortalecendo a irmã, cuidando da sua saúde, que Deus venha completar essa obra. A irmã Carmen, ela pede: eu agradeço a Deus os cuidados conosco e por todas as bênçãos, e peço pela nossa saúde. Amém? Que Deus continue cuidando, abençoando a irmã Carmen. Carmen está conosco aqui também essa noite. Que Deus continue cuidando da irmã. A irmã Vânia, agradeço a Deus por todas as bênçãos. Peço oração pela cirurgia da minha mãe, que está marcada para o dia 18 de agosto. Que o Senhor esteja nos dando sabedoria e acalmando todos os familiares. Peço oração pelo irmão Washington, que está internado para verificação dos sintomas do Covid-19. Que Deus esteja derramando suas misericórdias sobre a vida dele. Estamos aguardando novas informações. Irmã Vânia, estaremos em oração também, juntamente com a irmã, orando, que Deus possa visitar o seu irmão, que Deus possa curar essa enfermidade, que Deus possa abençoar a cirurgia da sua mãe, enfim, que Deus venha completar essa obra, que tudo isso aqui seja para a bênção e para a glória do Senhor. Vamos sair de oração pela irmã. A irmã Preta, gratidão a Deus por suas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. Amém, irmã? Cada dia que amanhece é uma recordação, uma lembrança que a misericórdia de Deus se renovou para nós. Louvamos a Ele por isso. Grupo de oração, irmão Leandro, boa noite. Agradeço ao Senhor pela sua graça em minha vida e família. Peço oração pela semana de trabalho, pelo retorno aos cultos, se assim for da vontade do Senhor. Amém? Vamos continuar orando por isso, agradecer por tudo que Deus tem feito, e com relação ao retorno dos cultos, vamos conversar com a liderança essa semana. Possivelmente a igreja irá se abrir aos poucos, mas vamos orar para Deus dar para nós essa sabedoria. Deixa eu ver se tem mais grupos, ok, são esses aqui. E agora aqui, vou entrar agora no Facebook, ver os irmãos que colocaram os seus avisos aqui. Mais uma vez, uma boa noite a todos os irmãos aqui que colocaram aqui o seu boa noite. Uma alegria ver os irmãos aqui acompanhando, assistindo a gente. Ok. Parece que hoje não tem aqui no Facebook, Mas, então, nós vamos agora orar, colocar esses pedidos diante do Senhor, e que Deus venha nos visitar, Nós vamos continuar orando também pela recuperação do meu irmão, Está fazendo tratamento em casa, orar pela minha sobrinha, também, que está com pedra no rim, mas que Deus possa curá-la, dessas cólicas, e por todos os irmãos da igreja, que Deus venha visitá-los e fortalecê-los. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo tempo que passamos aqui, estudando a Tua Palavra. Venha nos fortalecer, Senhor. Queremos experimentar esse Teu poder. Visite, ó Pai, os enfermos, ó Pai, aqui mencionados. Pedimos, ó Pai, pela família, ó Pai, os familiares, a irmã Vânia, pela cirurgia da sua mãe, pelo seu irmão que está internado. Ó Senhor, tem misericórdia, que o Senhor venha curar com o Teu poder. Continue, Senhor, cuidando de cada família, protegendo, sustentando, concedendo a cada um o pão de cada dia, Senhor. Peço pela recuperação do meu irmão também,
pela saúde da Lívia, ó Pai, que o Senhor fortaleça eles, dando forças, ó Pai, no meio de tantas tribulações, que o Senhor possa fortalecê-los. Continue também guardando e fortalecendo a fé da tua igreja, Senhor. Nos dê discernimento, ó Pai, com relação ao retorno, se era a tua vontade ou não, Senhor, e que tudo seja feito para a edificação dos irmãos e para a glória do teu nome. Nos conceda mais uma semana guardados pelo teu poder, é o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, passar rapidamente, ok? Só lembrar que hoje não vai ter a oração dos jovens, né? Então hoje excepcionalmente não vai ter a reunião de oração. Eu quero passar aqui mais 3 avisos. Lembrar, hoje é dia dos pais, e o pai que ainda não assistiu o vídeo que foi preparado por alguns irmãos da igreja, assista. É uma homenagem que foi feita aqui aos pais. O vídeo está no Facebook e também na página do YouTube da igreja. Os irmãos vão lá e assistam. Queremos agradecer também aos irmãos que ofertaram, que têm ofertado, que têm dizimado. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão, que Deus tem usado a sua vida, não só para manter o ministério aqui da igreja, mas também para enviarmos ofertas aos missionários. E os irmãos que participam das ofertas também são abençoados por Deus. Então, louvamos a Deus pela sua vida. E também com relação à reabertura da igreja, eu vou estar reunindo com a liderança da igreja essa semana, e aí nós vamos passar as informações dessa semana ainda. Então os irmãos fiquem atentos, se Deus confirmar, aí aos poucos nós vamos reabrir a igreja, mas os irmãos aguardem mais informações, ok? Que Deus os abençoe, uma semana guardada por Ele, e se Deus quiser, quarta-feira, a partir das 8 horas, estaremos aqui. Que Deus os abençoe.